estar na casa de Deus e louvar o seu santo e precioso nome. Deus seja louvado sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, tá bom? E nós queremos glorificar a Deus pela oportunidade de poder uma vez mais ter o privilégio, é um privilégio, irmão, estar na casa de Deus e adorar o seu nome. Não existe privilégio maior para nós nessa terra do que estar na presença do Senhor. Então nós glorificamos a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Meus irmãos, hoje eu vou terminar um pouco mais cedo o nosso culto. Eu tenho um compromisso após aqui, mas não poderia deixar de estar aqui com os irmãos. Mas assim que terminar, os irmãos ver, tanto eu quanto a irmã Paula sair, não é que a gente queira fugir de vocês não, viu? Mas é porque a gente tem um compromisso inadiável e a gente precisa ir. Mas antes de pregar, deixa eu só fazer uma correção. Eu estava semana passada assistindo a doutrina da semana passada, e às vezes, irmãos, isso é comum. Eu não sei se é tão comum aos irmãos, mas às vezes a gente está pregando, irmãos, e tem hora que dá um apagãozinho na mente da gente. O pastor Antônio José costuma dizer que o HD falha, né? E eu soltei uma informação na semana passada, falando que o apóstolo Paulo, ele escreveu 21 epístolas, e não foi. Na verdade, a informação é que existem 21 epístolas no Novo Testamento, e que dos 27 livros do Novo Testamento, se nós fôssemos retirar as 21 epístolas, sobraria muito pouca coisa, dando a ideia de que o Novo Testamento, ele é carregado de informações doutrinárias para cada um de nós. Das 21, 13 são do apóstolo Paulo, 13 certas, né? Porque às vezes fica aquela dúvida quanto a Hebreus e aquela coisa toda. E eu, quando fui assistir, eu fui olhar, rapaz, eu larguei essa informação, misericórdia. E aí eu quero retificar aqui aos irmãos, tá bom? Para depois os irmãos não chegar, não. Eu aprendi com um pastor na doutrina. Então, são 21 epístolas no Novo Testamento, cartas, das quais 13 ou mais da metade pertencem ao nobre apóstolo Paulo, tá bom? Os irmãos entenderam, pode dizer amém? Não é pecado você errar e se corrigir não, viu, irmão? Porque na verdade, ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Quantas vezes eu dando aula numa escola dominical ou algo assim, lá na sede, na Messejana, o pessoal, irmão Demetrio, aí eu, rapaz, não sei, mas vamos correr atrás da informação. Então, só corrigir, tá bom? Apocalipse capítulo 3, quem encontrou, diga amém. Meus irmãos, essa é a 5ª carta à igreja de Sardes. A igreja de Sardes, meus irmãos, quando eu estava lendo essa carta, eu assim fui muito tocado pelo Senhor, principalmente quando ele fala da questão das obras mortas. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando o texto faz referência aos 7 Espíritos de Deus, a maioria dos estudiosos concorda que aqui fala da plenitude do Espírito que havia em Jesus, né? Lá em Isaías vai falar sobre o espírito de sabedoria, sobre o espírito de poder. Eu agora não me veio à mente qual é a referência, mas se alguém souber, pode soprar aí. Então, isso fala a respeito da plenitude do Espírito em Cristo. O nosso Cristo, irmãos, quando esteve nessa terra, com as duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, a Bíblia assim vai nos informar que ele esteve aqui, mas ele esteve aqui regido pela vontade do Senhor, por obediência ao Pai. Foi tentado em tudo,
passou pelas mesmas tentações, pelas mesmas paixões que eu e você, nós passamos nesse tempo, mas em nenhum momento ele pecou. Colossenses 2:9, Paulo escrevendo à igreja, ele vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, escreve, quem é que escreve? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Pastor, existem 7 Espíritos? Não, existe um Espírito só. Deus enviou um Espírito a esse mundo. E qual é o nome dele? Santo. O nome do Espírito que foi enviado por Deus a esse mundo, o nome dele é Santo. Existem muitos espíritos enganadores, mentirosos, e a gente tem que ter muito cuidado nesses dias. Espíritos enganadores, e principalmente, irmãos, aqueles crentes que são ávidos por profecia, por tanta coisa. Tenha cuidado, meu irmão. Há muito espírito enganador, mas quem fala a igreja de Sardes é aquele que tem a plenitude do Espírito. Quem é? Jesus Cristo. Um dia eu estava com um irmão evangelista, pregador, e ele se exaltando e dizendo para mim assim: eu sou muito experiente na área do Espírito Santo, eu ouço nitidamente a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo dentro de mim dizendo: mentira. Quando foi na outra semana, e veio um escândalo medonho envolvendo o nome dele. Irmão, nós somos barro. Eu estou aqui, irmão, eu sou o pastor da igreja, mas eu sou barro. Lembra que eu falei nos pés de barro? Os pés de Cristo são os pés de bronze polido, latão reluzente. Não é os pés da gente, são pés de barro, vaso de barro que racha. Quem fala com a igreja de Sardes é aquele que tem a plenitude do Espírito, que é o nosso Jesus. E o texto vai dizer que ele tem as 7 estrelas. As 7 estrelas é uma referência aos 7 mensageiros, aos 7 líderes. E o texto diz assim: se as 7 estrelas, meus irmãos, elas se referem aos mensageiros, se referem aos líderes, se referem aos pastores, meus irmãos, então as estrelas estão nas mãos daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não se engane, irmão, não existe ninguém que não esteja nas mãos de Deus. Todos nós que aqui estamos nas mãos do Senhor. Não é só eu, pastor, não, é os obreiros aqui, é o diácono Walter, é o Vinícius, cada um dos obreiros aqui, os presbíteros. Você está nas mãos de Deus para a glória e para o louvor do seu santo nome. Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Isso aqui eu já falei em outros momentos, que aqui traz a ideia de familiaridade. Ele conhece. Quem é que conhece as obras de alguém, irmão? Ninguém. A gente conhece assim meio que superficialmente. A gente conhece, meus irmãos, meio que camufladamente. Mas quem conhece por completo, quem é, pastor? É o Senhor. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Deus conhece as obras do seu povo. Por quê? Porque Ele é familiar nosso. Ele é próximo a cada um de nós. Talvez você diga assim: eu fiz aquilo ali e o pastor não viu. Claro, eu não sou onisciente, mas não se preocupe, irmão. Existe um Deus que viu e conhece as suas obras que você fez. Existe um Deus que vai te galardoar de forma perfeita aquilo que você realizou dentro da obra do Senhor. E aqui começa as acusações à igreja de Sardes. Eu acredito que
essa quinta carta à igreja de Sardes, juntamente com a sétima carta à igreja de Laodiceia, são as cartas ou mensagens mais pesadas que existem no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, melhor dizendo, às igrejas da Ásia Menor. Por quê, pastor? Porque são as cartas às igrejas mortas. Sardes é uma igreja morta. Laodiceia é uma igreja morta. E é interessante, meus queridos irmãos e irmãs, que Sardes não recebe nenhum elogiozinho, pelo contrário, a gente vai ver aqui acusações de Cristo a essa igreja. Às vezes, irmão, quando eu estava lendo esse texto, a gente quer meio que, como é que eu posso me expressar nessa noite? A gente quer condicionar a voz de Deus. Vocês já repararam isso? Quando a mensagem de Deus é aquela mensagem acompanhada com um teor emocional, com uma carga emocional, a gente costuma dizer, o culto hoje foi forte, foi espiritual, o culto hoje foi pentecostal, no nosso caso da Assembleia de Deus, não é assim, irmão, que a gente diz? E quando a mensagem é um pouco mais pesada, a gente costuma dizer, rapaz, acho que o pastor hoje não estava no espírito não, eu acho que ele estava na carne. Mas na verdade, irmãos, a gente vai ver isso em Cristo. Irmão Rafael, a gente vai ver isso em Cristo. Cristo chega para a igreja de Sardes, e ele vai chegar para a igreja de Sardes e vai dizer o seguinte: tu tens o nome de que vive, ou a fama de que vive, mas tu estás morta. Ele vai chegar para a igreja de Sardes e ele vai mostrar àquela igreja que ela não estava morrendo. Sardes não estava morrendo. A declaração de Cristo é que Sardes estava morta. Cristo escreve, diácono Jefferson, uma igreja morta. E talvez você pense assim, pastor, por que é que Jesus, sabendo que aquela igreja está morta, ele escreve aquela igreja? Porque naquela igreja havia um remanescente de fidelidade. Toda igreja tem um remanescente, toda igreja tem. Talvez a gente olhe para uma igreja e a gente diga assim, não, essa igreja é uma bênção, mas Jesus sabe o que precisa mudar, o que precisa levantar, o que precisa fazer naquela igreja, porque a gente olha pelo lado de fora. Jesus, ele conhece pelo lado de dentro, ele conhece o interior de cada um de nós, irmão, e a mensagem é para nós. A mensagem de Sardes, embora seja um pouco pesada, mas é uma mensagem para a minha vida, para a minha casa, para os nossos obreiros, para as senhoras, para os jovens, para as crianças, para todos nós que aqui estamos. A mensagem não é para quem não veio não, irmão, a mensagem é para você, é para mim, que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Igrejas mortas, isso falou muito forte ao meu coração. Igrejas mortas, igrejas que são sustentadas por uma programação, igrejas que são sustentadas por um excesso de atividade, por uma fuga religiosa. Vocês já pararam para pensar, irmão, que às vezes nossos desejos, eles não são tão puros assim como nós imaginamos. Nossas intenções não são tão puras como nós levantamos a bandeira e dizemos que são tão puras. Uma vez lendo a respeito disso, e aquele escritor dizia que muitas das vezes o excesso de atividade religiosa, na verdade, é uma fuga de alguém que está morto, de alguém que está sem vida. E Jesus chega para a igreja de Sardes
E a primeira acusação contra a igreja de Sardes é: tens o nome de que vives, mas estás morto. Oh, irmão, Sardes vivia uma vida de fachada. Sardes era uma igreja que Jesus precisou falar mais forte com ela, porque ela vivia de aparência. E quantos de nós hoje vivemos de aparência, de fachada? Irmão, Jesus à beira de voltar, e nós estamos preocupados, meus irmãos, com o nosso nome, com a nossa reputação. Nós estamos preocupados com coisas que estão à frente da bandeira do evangelho que deve ser levantada. As almas estão morrendo aí fora, as vidas precisando aí fora. Crianças cada vez mais, irmãos, com problemas assim, terríveis, que antigamente a gente dizia, não, isso é problema de adulto, afetando as crianças. E a gente vive como tanto faz, como tanto fez. Igrejas mortas, que perderam o seu propósito, que perderam a direção do Espírito de Deus para a sua vida, que perderam a graça de Deus sobre a sua vida. E eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, que essas acusações contra a igreja de Sardes, elas são tão atuais quanto o jornal de hoje pela manhã. E eu quero pedir a atenção dos irmãos e das irmãs essa noite, que Deus está nos exortando e está nos dizendo que é tempo da gente se erguer, se levantar e voltar a ter vida diante do Deus que nós estamos servindo. Não precisa responder. Se Jesus enviasse uma carta particular para cada um de nós, baseado no contexto de Sardes, qual seria o seu estado ou o meu estado espiritual? Estamos vivos ou mortos? Como é que está o teu estado espiritual? Você está vivo ou está morto? Eu não quero saber se você tem nome de vivo. Eu não quero saber se você é pastor, se é presbítero, se é evangelista, se é diácono, se é auxiliar, se é líder disso, se é... Não, eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando a sua condição diante de Deus. Se Ele endereçar uma carta diretamente para você, o que Ele colocaria nessa carta? Não precisa responder. Eu não estou falando do quanto você ora. Eu não estou falando do quanto você lê a palavra. Porque Jesus, Ele vai falar de obras mortas. Ele vai dizer assim: ser vigilante e confirma, ou fortalece o restante que estava para morrer. Essa igreja estava no fio da navalha. Estava prestes a haver um sepultamento dessa igreja. Ele vai dizer que não achou as obras perfeitas diante de Deus. Isso é muito sério. Porque, meus queridos, isso é muito sério. Viver um evangelho de fachada, viver um evangelho camuflado, ter um nome que tem vida, mas está morto. Eu disse aqui uma vez, um dia, um pastor foi apanhado em pecado, já de idade, que não se engane, viu, irmão? Satanás, ele tenta o jovem e assanha o velho, viu?
Quem pode dizer amém? É desse jeito, irmão. Satanás, ele tenta o jovem, assanha o velho. Tem gente que pensa que, não, quando eu me casar, vai... Irmão, não vai parar não. Enquanto você estiver aqui, você vai ter que decidir se a palavra de Deus é regra de fé para a sua vida. Por que José fugiu da mulher de Potifar? Ele fugiu porque quis? Não. Ele fugiu porque ele tinha ciência de que ele tinha que se santificar e obedecer ao Deus que ele servia desde sempre. Você é fiel à sua esposa? Eu sou fiel à minha esposa? Você é fiel ao seu marido? Não é porque você quer ser fiel a ele ou a ela, não. Você fez um compromisso no altar, mas você é fiel primeiro, porque você se comprometeu com o Deus desta palavra. Se você for fiel a Deus, você vai ser fiel aonde você estiver, para a glória e para o louvor do seu santo nome. E esse pastor, ele foi apanhado em pecado, já de idade, irmão, 70 e quase 80. E quando ele foi apanhado em pecado, que já era um costume, toda a vida que acusava o pecado, ele dizia, prove. Aí ninguém tinha prova. Aí nesse dia tinha as provas, irmã Eliade. Aí foi que o presbitério, está aqui a prova. Aí ele, tudo bem. Aí ele disse assim, mas veja quantos templos eu construí, quantas igrejas eu pastoreei, como que o serviço prestado fosse uma condição para ele pecar, ou desse privilégios extras para que ele vivesse uma vida em pecado. Não, irmão, o Deus que é santo, o Deus que é santo, que Isaías viu lá no capítulo 6, esse Deus exige santidade de mim, de você e de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E a Bíblia diz que até a palavra torpe que sair da nossa boca, a gente vai ter que dar conta no dia do juízo. Então a igreja de Sardes é acusada por Cristo de que vivia o evangelho de fachada, de aparência. Tens o nome que vives, mas está morto. Sê vigilante e fortalece o que estava para morrer. Olha a palavra de Cristo para essa igreja, irmão. Eu vejo aqui a misericórdia de Cristo. Ele ainda chega e diz assim, olha, ainda tem um restinho de vida aí. Fortalece. Tem uma tradução que diz, fortalece o que ainda estava para morrer. Cristo está dizendo o seguinte, olha, pega o que ainda resta e se reinvente, cresça, amadureça. Por quê? Porque você vai experimentar o que eu tenho para aqueles que são fiéis a mim. Irmão, às vezes nós estamos enfrentando uma luta muito forte, muito grande, aí a gente acha que está sem força, que vai morrer, e Deus está dizendo, ei, pega o pouquinho que ainda tem, se reinvente, fortaleça, se erga, se levante, porque eu tenho o poder de levantar e de erguer, e fazer uma grande obra na vida daquele que crê na minha palavra. Não existe provação que venha a nós que não seja humana, irmão Romeios, não tem. Toda provação que vem até nós, Deus já sabe que nós temos uma capacidade interna para nos reinventarmos e nos levantarmos diante dessa calamidade. Tem gente, irmão, que quando a luta chega, ele fica no chão, ele acha que é o fim do mundo. E a palavra de Deus é, pega o que sobrou, se levante, porque eu tenho poder de restaurar e de levantar. Aleluia.
Pegue um pouquinho que tem e fortalece o que estava para morrer. Eu sei que talvez você diga assim: pastor, eu estou no fio da navalha. Os meus últimos recursos espirituais estão se acabando. Pastor, eu estou em tempo de chutar o balde. Eu estou em tempo de acabar com tudo. E Deus está dizendo: tenha paciência. Aleluia. Quem está falando contigo é aquele que tem a plenitude do Espírito. Quem está falando contigo é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus na sua vida. E eu tenho recurso para multiplicar sobre a tua história. Eu tenho recurso para multiplicar sobre a sua vida. Eu tenho recurso para levantar quem eu quero levantar. Então se ergue, se levanta, porque Deus ainda vai te usar na terra. Obras mortas. Pastor, o que são obras mortas? Eu posso citar várias obras mortas aqui. Os perigos da autopromoção. Quantos crentes hoje, irmãos, com desejo de se autopromover? Isso é obra morta. Faz as coisas não com a intenção de glorificar a Deus, mas de se autopromover. Uma vez eu cheguei numa oração, meus irmãos, e eu foi com nojo daquela oração. Desculpe a expressão, irmão. Sabe por quê? Competição entre os profetas. Teve um que estava do meu lado e disse assim: Deus usou ele. Olha aí como é que Deus vai me usar, falando para o outro que estava do outro lado. Irmão, isso é autopromoção. Deixe que as pessoas falem de você. Você não precisa se autopromover, não. Tem igreja aqui que quando o pastor termina: e aí, irmão, vocês gostaram da minha mensagem? Irmão, mensagem não é para ninguém gostar, não. Mensagem é para se converter. É para a gente crescer e ir para o céu. A gente não tem que servir a Deus por causa de aplauso, irmão. Não e não. Aleluia. A gente serve a Deus, irmão, sabe para quê? É para quando chegar lá, Ele dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Cada obra que Deus entrega na tua mão, Ele está vendo a tua fidelidade. Ele está vendo como é que você exerce. Às vezes, irmãos, eu estou dizendo isso porque eu já errei nisso. A gente tem a noção que está trabalhando para os outros. Eu lá vou fazer esse trabalho para o pastor. O pastor deve estar dormindo até meio-dia e eu aqui trabalhando. Irmão, quem dera eu pudesse dormir até meio-dia. Mas eu estou falando isso porque eu já fiz isso. Confessar o meu pecado aqui para vocês. Eu lá vou fazer esse trabalho. Enquanto eu estou aqui, um dia, irmão, eu estava no mutirão da igreja lá, e fazendo a laje lá da igreja, aquela coisa toda, eu morto de alegre. Daqui a pouco, irmão, a laje cai todinha na minha cabeça, irmão. Quase que escapuliu aquela palavra que não é para escapulir. E na hora eu disse assim: olha a seta do inimigo. Eu aqui, com a cabeça agora toda rasgada, fazendo esse trabalho, e o pastor nem aqui está. Isso não foi aqui em Fortaleza, não, temos que entrar em Fortaleza, não. E aí, irmão, a gente vai aprender que a gente trabalha, irmãos, não é para isso. Cada obra que Deus entrega nas nossas mãos são obras que Deus está examinando e testando a cada um de nós. Às vezes Deus está testando tua paciência e tu não sabe, porque Ele quer te levantar como pastor lá na frente. Às vezes Ele está testando, irmão, o teu poder de administração, porque Ele quer te dar um negócio lá na frente, e você não se organiza nem com um salário mínimo que recebe.
Às vezes eu estou testando o seu poder relacional, a sua ética relacional. Aí você não passa na prova. E eu descobri uma coisa, irmão: quando a gente não passa na prova, Deus faz a gente ter que passar pela prova de novo, para que a gente aprenda a lição. Foi assim, pastor? É assim? É. A tempestade, junto com os discípulos, e tantos outros momentos. Outro dia eu dizia para alguém aqui, juntamente com a Paulinha, acho que foi uma irmã, não lembro. Eu dizia: irmã, é o seguinte, eu já passei prova e fui aprovado. E é por isso que tem prova que eu não aceito mais passar por ela, porque eu sei que eu fui aprovado. Eu, como pregador do Evangelho, irmão, eu já passei cada coisa. Venha, irmão, pregar. Nós vamos acomodar você e a sua esposa. Quando chegamos lá, irmão, jogaram a gente dentro de uma garagem, irmão. O sofá todo rasgado, era o local de dormir. A garagem não tinha janela. E as muriçocas não tinha ventilador. Um dia eu cheguei num outro local, o irmão: não, pode vir, irmão, pode vir. Aqui o que a gente sabe é acolher. Me jogou numa garagem lá embaixo, irmão, a casa, o subsolo, numa garagem, cheia de teia de aranha, cheia de bicho, fedendo a barata. Mas eu dizia assim: Senhor, pelo amor de Deus. E o Senhor dizia: não se preocupe, meu servo, são as provas que tens que passar do ministério, para que eu possa aprovar e usar lá na frente. Aí às vezes, irmão, quando começa a surgir essas coisas assim, nesse sentido, eu digo: não, irmão, eu estou ocupado, e eu não estou mentindo, eu tenho que fazer, irmão. Eu estou ocupado na minha igreja. Não, mas o senhor está agendado? Estou. O senhor vai estar onde? No Jardim Castelão, dando a doutrina. Domingo o senhor está onde? Estou ocupado. Está onde? No Jardim Castelão, dirigindo o culto e servindo os meus irmãos lá na igreja. Eu não estou mentindo, porque eu sei que se eu for, vão querer que eu passe essas provas novamente. E nessas provas eu já fui aprovado. Olhe para o seu irmão e para a sua irmã e diga assim: passe pela prova e seja aprovado. Seja aprovada. Quem crê nisso pode dar glória a Deus essa noite. Obras mortas, autopromoção. Pastor, obra morta, orgulho. Irmãos, se existe um sentimento pior para o ser humano, chama-se o orgulho. Às vezes, irmãos, a gente precisa se esvaziar disso, do orgulho. O orgulho, irmãos, ele impede o aprofundamento da obra de Deus na vida de todos nós, ou de cada um de nós. O orgulho impede. Às vezes Deus tem uma grande obra para fazer, mas a gente é orgulhoso demais, irmão. A gente não se rende, a gente não deixa Deus trabalhar. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: são obras mortas. Eu poderia passar o dia todo aqui citando obras mortas, mas Jesus vai dizer para Sardes: eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Diante de quem, irmão, as obras? Diante de Deus. Quando Paulo escreve, ele vai dizer: seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e não tem do que se envergonhar. Essa aprovação é diante de Deus. Ele vai escrever e vai dizer assim: conjuro-te diante de Deus e dos homens. Ele está falando sobre a pregação do Evangelho. Esse conjuro-te
no original, significa juramento judicial. Até para pregar, irmão, a gente não prega só diante dos homens, a gente prega diante de Deus. É diante de Deus que nós pregamos a palavra, é diante de Deus, irmãos, se nós fazemos alguma coisa. Então nessa noite Deus está nos exortando e dizendo: ei, se levante, deixa as obras mortas de lado, porque eu quero fortalecer a sua vida para a glória do meu nome. Versículo 3: lembra-te, pois, o que tens recebido, ouvido, guarda e arrepende-te. Lembre-se, ele está dizendo para Sardes que Sardes já tinha instrução suficiente para continuar caminhando. Irmão, se não houvesse mais nenhum culto de doutrina, daqui até o arrebatamento da igreja, você poderia chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tive informações suficientes para saber o que é certo, o que é errado, o que diz a tua palavra. Você vai poder falar isso diante de Deus, irmão? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque você já recebeu e tem recebido ao longo dos anos o pão de Deus, que é a palavra. Aí Jesus está dizendo: pois se lembre, irmão, a palavra não é só para hoje, a gente receber, sair por essa porta e ir embora. Não. A palavra, irmão, é para a gente guardar. E ao guardar, é para a gente se lembrar da instrução que Deus dá através da sua palavra. Outro dia, eu estava aconselhando uma pessoa, e essa pessoa enfrentando uma situação difícil, e eu aconselhando essa pessoa e dizendo: ó, mas a Bíblia diz assim, e ela teimando comigo: não, mas não sei o que. Aí eu disse assim: você vai querer seguir a orientação da palavra, ou quer seguir a sua personalidade? Ela não teve mais o que falar, porque na verdade, irmãos, a gente às vezes coloca nossa personalidade, a gente coloca nossas definições à frente da verdade da palavra. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Eu preciso guardar e precisa haver o quê? Arrependimento. Arrependimento, irmãos, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança no curso que nós estamos seguindo, é uma mudança naquilo em que nós estamos caminhando, é um verdadeiro giro de 360 graus. Se eu estou indo pelo caminho do pecado, se eu estou indo no caminho errado, o arrependimento, ele vai me fazer voltar para as trincheiras de Deus. O arrependimento, ele vai me fazer, irmãos, ter uma mudança de mentalidade. Guarda-o pela palavra, e ao se lembrar e guardar, Jesus vai falar: arrepende-te. Ele está dizendo para a igreja de Sardes que há um caminho para aquela igreja. Qual é, pastor? É o caminho do arrependimento. Ei, olhe para cá. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe. Por mais que às vezes a gente acha alguns pecados piores do que os outros, mas não existe pecado que Deus não possa perdoar. No nosso contexto pentecostal, só existe um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito, que é de Deus. E como o Espírito Santo é aquele que nos exorta ao arrependimento, é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, se eu afeto o Espírito Santo e estou creditando a obra do Espírito Santo a Satanás, estou comparando o Espírito Santo a Satanás, não tem como haver uma obra de arrependimento. Então por isso se torna um pecado imperdoável. Mas, irmão,
O arrependimento, ele é o caminho. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, porque talvez você chegou aqui carregado de sentimento de culpa, porque o pecado, irmãos, é como construir um castelo belíssimo de areia, e quando você peca, tudo aquilo é destruído e você tem que reconstruir. Talvez seja isso que Satanás está colocando na sua mente, mas eu quero dizer para você nessa noite, que o Espírito Santo, ele sabe fazer uma obra bem feita, de arrependimento na vida do homem. O Espírito Santo nos instiga, nos convence, que o arrependimento é o melhor caminho para cada um de nós. Não importa o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua omissão, o tamanho da sua negligência, o tamanho daquilo que você falou, não importa. O que importa é que se você se arrepender, Jesus falou para Sardes, que era uma igreja morta, ele disse: volte à vida através do arrependimento. Quando Lázaro, irmão, estava lá já morto, ele voltou à vida através da palavra produzida pelo Cristo. Não existe nada morto, não existe nada sequíssimo, que o diga o profeta Ezequiel, que não volte à vida através da profecia da palavra. Ei, saia dessa trincheira de embaraço, saia desse sentimento de culpa. Agora tem uma coisa: venha pelo caminho do arrependimento, e o arrependimento, ele vai te reconduzir ao caminho de vitória do Evangelho, ao caminho da presença do Pai. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Sardes sabia o que era isso. Em duas oportunidades na sua história, eles foram vencidos pela autoconfiança. Conta-se de um exército que queria invadir já há algum tempo Sardes, isso séculos antes. E eles não sabiam, porque Sardes fica numa acrópole a mais ou menos 500 metros de altura, muros altíssimos e uma dificuldade. Por um descuido de um soldado, que deixa cair informações a respeito de toda a estrutura de segurança, de entrada, cai nas mãos do inimigo. E quando é a noite que eles vão vistoriar, não tinha ninguém vigiando os muros, não tinha ninguém vigiando nada, não havia sentinelas. Por quê? Porque eles achavam: é impossível alguém vir aqui, é impossível alguém subir essas muralhas, é impossível alguém invadir aqui. E eles foram vencidos pela autoconfiança. É por isso que Jesus vai dizer: se não vigiares, eu virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Isso aqui não é a vinda de Cristo. Isso aqui não se refere à vinda do Senhor, não. Isso aqui se refere a uma visita de juízo do Senhor, que já estava por aqui com aquela aparência, com aquela hipocrisia, nome de que vive, mas estava morto. E eles conheciam essa linguagem do vigiar, eles conheciam essas histórias que já havia acontecido com eles em duas oportunidades. E Jesus está dizendo: olha, eu vou fazer do mesmo jeito, e vou visitar vocês com juízo. Só que aqui eu vou terminar, irmãos, e dizendo o seguinte: que essa igreja, ela tinha um remanescente. Jesus vai dizer assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Pode todo mundo se contaminar, mas você permaneça
com as suas vestes brancas. Pode todo mundo mudar, mas você continua naquilo que você aprendeu através da palavra. Essa igreja, irmãos, apesar de tudo isso que Jesus acusa, ela tinha um remanescente que ainda tinha as vestes brancas. Se engane não, irmão, toda igreja tem, nem que seja um pouquinho, mas tem um remanescente que ainda veste as vestes brancas. Ah, pastor, mas a igreja mudou. A igreja de uma forma geral mudou, e muito. Quando eu revisito as igrejas que eu pastoreei, irmão, tem hora que eu me assombro. Eu não culpo só os pastores, não. Eu culpo, irmãos, a todos nós, a igreja de uma forma geral. Mudou. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mesmo com toda a mudança, ainda tem aqueles que amam as vestes brancas. Ainda tem aqueles que amam glorificar a Deus. Ainda tem aqueles que acreditam no Espírito Santo. Ainda tem aqueles, irmão, que gostam de vigília, que gosta de oração. Ainda tem aqueles, outro dia um crente antigo presidente chegou para mim: pastor, me explica aí de novo. Não foi aqui não, foi outro. Como é que jejua? Como é que é jejuar? E eu disse: abençoado, tu não sabe mais jejuar não. É porque faz tantos anos que eu não sei o que é isso. Meus irmãos, a gente não pode deixar essas práticas. Para eu subir nesse altar, para esses obreiros subir nesse altar, principalmente os que pregam a palavra de Deus, irmão, a gente não pode se esquecer das disciplinas espirituais, do que é você jejuar, do que é você orar, do que é você mergulhar em Cristo, na sua palavra. Meu querido, em nome de Jesus, está tudo revirado, está tudo mudado, mas ainda tem o remanescente que ama as vestes brancas, que tem um caráter ilibado, que ama servir a Deus, que ama andar em fidelidade, que ama servir ao Pai, que ama estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Comigo andarão de branco. Olha a recompensa, porque são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, cumprindo o que está lá em Mateus. Irmão, quem está falando aqui é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quem tem essa esperança, irmão? É só a gente andar direitinho na presença de Deus. Quem tem essa esperança, santifique a sua vida, santifique a sua alma. Talvez você tenha que sair daqui nessa noite e dizer: Senhor, eu tenho que sair daqui hoje, e eu vou fazer uma faxina nas minhas redes sociais, porque lá tem muita gente que não presta, tem muita gente que não te serve. Quem sabe você tem que sair daqui hoje e dizer: Senhor, eu preciso confessar esse pecado, eu tenho que deixar de ser lascivo, deixar de ser adúltero, deixar de ser isso e aquilo, porque na verdade, irmão, Deus, Ele quer que a gente siga o caminho do arrependimento para o louvor do seu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos recebem essa palavra nessa noite no nome de Jesus, irmão? Amém. Receba essa palavra nessa noite no nome de Jesus. Acusações de Cristo à igreja de Sardes. Nós não podemos ser uma igreja morta. E quando eu falo igreja morta, eu não falo só no aspecto coletivo, eu falo também no aspecto individual. Eu, como igreja, eu não posso ser morto. O que eu já fiz para Deus, irmão, está lá catalogado. O que você já fez está lá. Eu estou falando é o hoje. Eu tenho que ter vida. Eu tenho que ser vivo. Se
Se eu não roubei ontem, eu tenho que continuar não roubando hoje. Se eu não defraudei alguém ontem, eu tenho que continuar do mesmo jeito hoje. Se eu fui santo ontem, eu tenho que continuar uma vida de santidade hoje. É hoje que nós temos que estar firmes na presença de Deus. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe nessa noite, de uma forma toda especial, tá bom? Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero